História com Milton Teixeira. Agora sim, um passeio pela história. Está aqui no estúdio luxuosamente. Estávamos saudosos da presença do professor Milton Teixeira aqui conosco no estúdio. Gostei do luxuosamente. É claro, sempre. Um momento em que a gente pode falar de coisas agradáveis, contar a história da nossa cidade, a constituição da nossa cultura. E hoje, o professor Milton Teixeira, a pedido, sugestão do nosso ouvinte Roberto Antunes, falará sobre o glorioso, tradicionalíssimo bairro de Olaria, na zona norte da cidade, professor. Bom dia, Andreasa, bom dia, Pinho, bom dia, ouvintes. É muito interessante a história do bairro de Olaria, dá mais para um monte de rua que tem o nome de Rego. Rego. Foi a dúvida do ouvinte, inclusive. É. Não, tudo se explica, né? O primeiro grande proprietário de terras na região foi o fazendeiro Francisco José Ferreira Rego. Ele comprou aquelas terras todas em 1820 e vendo que o Morro do Alemão tinha um excelente barro, passou a montar olarias ali. Como a cidade passava por um período de expansão, e isso vai numa constante até o final do século XIX, essas olarias prosperaram muito, muito, muito. E o local era chamado indistintamente de olaria. Então, já naquela época. Quando a Estrada de Ferro Leopoldina chega ao local em 1876, o que acontece? O filho do Francisco José, o Noca Rego, ele loteia a fazenda, criando o bairro, e claro, né, bota nas ruas o nome da família toda, né? Então tem lá, tem até uma das filhas dele era Leopoldina Rego, em homenagem à linha férrea, Leopoldina Rego e tudo mais. Mas ele continua a manter as olarias e tudo mais. No início do século XX, não. Já por volta de 1945, com a abertura da Avenida Brasil, Olaria se integra à cidade do Rio de Janeiro, com seus vizinhos Ramos, Penha, que até então eram locais isolados, você só tinha acesso por trem ou por bonde. Então, Olaria se torna um local interessante, a Rua Bariri urbanizada, surge o glorioso Olaria, vice-campeão da Série B de 2009, na Rua Bariri. Aliás, o estádio, curiosamente... Já foi, sabia? Pois é. Ver jogo do Flamengo na Rua Bariri, um calor para cada um. Inclusive, fui a todos os jogos desse campeonato de 2009 que o professor citou. Você foi? Fui em todos os jogos. Que coisa. Sem pagar ingresso, inclusive, que eles têm lá. Pulou o muro? Diante da baixa procura pelos jogos na Bariri, eles não cobram ingresso para quem vai atrás do gol, no setor atrás do gol. Boa. Só para quem fica na arquibancada leste, ali na Bariri. Pois é, então tem isso. E o bairro de Olaria, hoje em dia, ele é muito conhecido, já virou anedota, inclusive... Quando veio o Pan-Americano, disseram que iam botar as placas em inglês nos bairros do Rio de Janeiro, então Olaria ia se chamar Hello Smile. Hello Smile. Agora, Olaria também é conhecida pelo seu conjunto habitacional do IAPC, feito em 1945. Esse conjunto foi um marco na história do Rio de Janeiro, um exemplo do que o governo, quando quer fazer bem, faz. E era para funcionários públicos e pessoas do comerciário, do comércio no geral, né? E eram apartamentos assim generosos, ambientes assim, jardins, tinha lago com peixinho. Era um exemplo assim de que quando o Estado, quando quer tratar bem o funcionário, quando quer tratar bem as classes desfavorecidas e quer fazer uma coisa bem feita, faz um conjunto decente. Até hoje o local é disputado, quem mora lá não quer sair de jeito nenhum, são apartamentos generosos, já para os padrões da época, quanto mais para os de hoje. Então, tem isso. E tem o seu vizinho, a sua vizinha Penha, né? E o vizinho raivoso, que é o alemão. Exatamente. Que está ali, e Ramos ali do lado, com a praia de Ramos e o Piscidão de Ramos. Uma região muito sambística, né, professor
Com certeza. Ali você tem a escola de samba, né? Do Olaria. Imperatriz Leopoldinense ali Imperatriz na Leopoldinense, região, é tem o perto. de Cacique de Ramos ali na área também. Sim, inclusive tem uma estação do BRT que tem o nome deles. Né? Exatamente. Professor, outro tema da coluna de hoje, e nesse caso específico, você vai me iluminar completamente. De Olaria eu sei um pouquinho, mas fale-me sobre a história, adoro esse nome, uma palavra bonita, aliás, a origem desse nome também, o seu professor certamente sabe. Quissamã, o município de Quissamã, no norte fluminense, professor. As pessoas conheciam muito pouco esse município, ele surgiu em 1989, se desmembrando de Macaé. Ele tem como limites Campos, o Oceano Atlântico, Carapebus. Macaé ele se emancipou nessa época, mas as suas origens remontam ao século XVII. A região de Quissamã, que tem esse nome por causa da vegetação, eles plantavam cana-de-açúcar já em 1650. Era a época áurea da cana-de-açúcar. Depois a cana foi substituída por pastagem, mas aí em 1798 houve a Revolução no Haiti, que fornecia açúcar para metade do mundo. Com isso, deixou de haver esse fornecimento, o preço do açúcar foi para o espaço e Quissamã voltou a investir no açúcar. Foram feitas as primeiras fazendas, primeiros engenhos, grandes engenhos de cana, engenho Mato de Pipa, que está lá até hoje. Está lá essa fazenda. Surgiram outras também, surgiu toda uma nobreza oriunda do açúcar. Então a gente fala como Rio de Janeiro, terra do café. Na verdade, a mesorregião ali de Macaé, norte fluminense, continuou a área do açúcar. Tentou-se plantar café ali, mas ali não tinha muitas terras altas, né? O café era plantado em encostas, aquilo ali tudo era plano, eram terrenos alagadiços, então era próprio para cana-de-açúcar. E foram feitos no século XIX várias obras notáveis. O Visconde de Araruama, que ele mandou fazer um canal ligando Macaé a Campos, que era um troço assim, fora do comum para a época. E até o imperador Dom Pedro II percorreu todo o canal. Uma coisa rara que não ocorreu com as fazendas de café, todos os usineiros se unem e fundam um engenho central para beneficiar o açúcar de todas as fazendas da região. O engenho central de Quissamã, que hoje está fechado, há um projeto para transformá-lo em museu. Hoje Quissamã investe pesadamente no turismo. O açúcar já é coisa do passado. Então você tem ainda as fazendas lá muito bonitas e, repara, uma coisa interessante, quase todas elas ainda nas mãos das famílias originais. Coisa que não acontece no Vale do Paraíba Fluminense, onde as fazendas de café já mudaram de mãos 10, 15 vezes. Né? Então, estão nas mãos das famílias originais, o que significa que o mobiliário todo original, os objetos são originais, né? É muito bonito. O centro de Quissamã é um centro bonito. Você tem casas antigas ainda no centro, casas de 1847, 1850. É um local turisticamente interessante para quem quer saber história mesmo. Eu mesmo vi um show de jongo numa senzala de uma fazenda, foi muito interessante e todos os membros eram ex-escravos da fazenda. A nossa Thaís Dias, né, agora em São Paulo, fez a sua tese a monografia de encerramento de curso, né, de jornalismo sobre esse jongo. Sim, que não é o jongo mais conhecido, esse é uma tradição rural, mas urbanizado, conhecido muito na Serrinha, ali em Madureira. Ela fez sobre o jongo norte fluminense, muito interessante essa Exato, eles mantêm ali essa tradição, eles têm a senzala, eles ainda moram na antiga senzala, eles fazem para os turistas um jantar com comidas africanas, inclusive uma que é uma delícia, o mingau de carne. E eles fazem o jongo como era há 150 anos atrás. Eles têm um museuzinho, todo bem organizado, com as peças todas, com as roupas. O jongo, para quem não conhece música brasileira, que confunde com o samba, né? Um antepassado direto assim.
E no jongo ele é dançado em círculo, no meio fica um casal e eles se despedem assim, encostando os umbigos. Umbigada. Essa umbigada também se chama de samba ou samba, né, que teria dado origem ao nome samba. O jongo é um antepassado direto do nosso samba e está perdido por aqui. Pelo Rio de Janeiro você tem na Serrinha, você tem em poucos lugares. Lá em Quissamã a coisa ainda é muito forte. E as fazendas são lindíssimas também. Veja que coisa fantástica essa coluna do professor Milton Teixeira, né? A gente começa falando de olaria, tratamos de Quissamã e logo estamos falando dessa extraordinária cultura do jongo. Professor Milton, e passeio? Da última vez nós tínhamos aí algo engatilhado, mas não estava confirmado. Avançamos? Os passeios a pé têm um problema exatamente de público, né? O meu público são 400 pessoas por passeio, não dá condições. Virtual? O virtual está fechado, dia 30, nós vamos fazer aqui na Band, dia 30, sexta-feira. Daqui a uma semana, exatamente. Exatamente. Vão ser as cidades históricas mineiras. Show de bola. Então, a gente pode pensar no futuro sobre essas fazendas do norte fluminense, hein, professor? Com certeza. Eu sou mais interessado em fazer primeiro das do Vale do Paraíba, que talvez sejam mais bem documentadas pelo Google para fazer assim o negócio. Do Quissamã, realmente é muito pouco conhecido. São poucos os grupos turísticos que exploram a região, apesar de eles terem uma infraestrutura toda montadinha. Nós fomos numa fazenda onde se encenavam episódios da fazenda, os próprios moradores se travestiam de atores e representavam. Então, eles estavam fazendo na casa deles. Era como se tivéssemos voltado do tempo, usando roupas de 150, de 200 anos atrás. E a casa do Visconde Quissamã é um negócio assim inacreditável. Eles têm um baobá no jardim, que dizem que é a maior árvore do Brasil. É um troço assim gigantesco, parece uma rocha. Parece uma rocha. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um baobá no passeio público, mas não chega aos pés. Temos um outro em Paquetá, que é a árvore Maria Gorda, também não chega aos pés. Esse parece uma pedra, rocha. Um troço assim gigantesco. Os grupos tentam assim abraçar a árvore, é um negócio fantástico. Ele trazia da África, trazia de tudo quanto era lugar, trazia escravo de todos os lugares, daí ele mandava vir baobás. Inclusive, infelizmente, o João Gordo foi assassinado esse ano, o baobá lá em Paraty, mas a Maria Gorda continua lá. Ah, sim, a Maria Essa Gorda. coluna do professor Milton, a gente podia fazer um programa inteiro com ele aqui, mas o tempo acabou. Professor Milton, muito obrigado. Semana que vem dizia Giovanni Improta, o tempo ruge. O tempo ruge. O tempo rugiu, Cristiano Pinho. Professor Milton, um abraço. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.